Há um capítulo que eu considero fundamental nesse livro, assim, que é um capítulo em que eu falo sobre bondade ou ansiedade. E um subtítulo sobre a ansiedade de evolução. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos uma ambição de evoluir, né? Se eu pegasse o tema que a gente falou, a nossa ambição é uma ambição, digamos assim, ambiciosa. Diga aí, ser perfeito. É uma ambição ambiciosa, uma ambição grandiosa. Graças a Jesus, essa ambição ela fica mais realista porque ele colocou assim: bom, só o meu Pai. Por que me chamas de bom? Bom, só Deus. Então ele nos dá já uma outra métrica para basearmos a nossa ambição evolutiva, que é o quê? Uma perfeição relativa. Mas, de qualquer forma, é uma ambição grande. A gente não está falando, dentro do Espiritismo, de uma prosperidade material. A prosperidade material pode até vir, mas a gente pensa nessa questão material como sendo um empréstimo que Deus nos faz para atribuir a nós uma possibilidade de crescimento. Então, assim como a nossa inteligência, a nossa riqueza, baseada na prosperidade intelectual ou na prosperidade financeira, são empréstimos que Deus nos dá de possibilidade de crescermos espiritualmente. Então, de uma forma ou de outra, a nossa ambição é nos tornarmos melhores, sermos perfeitos relativamente falando, porque nós acreditamos que essa é a salvação, essa é a plenitude possível. Só que, às vezes, nós ficamos ansiosos para evoluir. A gente fala de ansiedade e de felicidade. Fala-se muito isso. Todo mundo quer ser feliz hoje e tal. Mas, no bojo da ansiedade e de felicidade espírita, é a ansiedade de evolução. E toda ansiedade de evolução, ou seja, toda ansiedade de perfeição, ela se traduz em perfeccionismo. E perfeccionismo, digo eu, é uma perfeição que vem antes do tempo. Então, se é uma perfeição que veio antes do tempo, é uma perfeição apressada. E aí ela já desdiz o próprio conceito de perfeição. A perfeição é paciente, ela não é apressada. Ela não imprensa ninguém. Ou seja, perfeccionismo é um grande efeito colateral da vontade de evoluir. E esse efeito colateral faz com que Joana de Ângeles dedique boa parte da sua obra para nos ensinar que o erro faz parte da nossa trajetória evolutiva, sem nos convidar a sermos levianos conosco ou para com os nossos erros, mas nos ensinando que nós só podemos aprender a tocar violão, nós vamos aprender a tocar o pandeiro, tocar o chocalho. Tem um instrumento chamado ABG, é um chocalho mais interessante do maracatu, né? ABG, é fácil, mais ou menos. Mas você vai errar, mesmo que seja fácil, você vai errar. Esse erro que não compromete ninguém e que faz parte de um processo de aprendizado é o erro pedagógico da lei divina. Esse erro não traz uma consequência evolutiva negativa. Mas nós confundimos todo tipo de equívoco com os equívocos hediondos que muitos de nós, falo por mim, cometemos no nosso passado espiritual. Então, os judeus propuseram a Jesus quem seria o próximo mais próximo, né? Quem seria o próximo mais próximo. E essa passagem de Lucas é escrita no grego koiné. O grego koiné é um grego comum, vem de konos, que é comum. É um grego que não era o grego dos atenienses, não era o grego que escreveu, por exemplo, Platão. Platão vem de peito aberto, era um jovem aristocrata, atlético e, portanto, tinha uma cultura diferente. O grego koiné foi disseminado no mundo antigo pelo helenismo de Alexandre o Grande. E boa parte dos livros da Bíblia, alguns deles, especialmente no Novo Testamento, né, boa parte do livro, corrijo, do Novo Testamento, são escritos em grego koiné. Só que grego koiné, às vezes, nos dá a impressão de que é um grego simples, um grego fácil. Não. Lucas era médico, era possuidor de uma cultura, e ele sabe usar bem as palavras. E ele começa usando bem a palavra nesse aspecto aí.
Quem é o próximo mais próximo? Porque os judeus falam assim, olha, eu queria seguir as tuas indicações, mas quem é o próximo mais próximo que você fala? Então Jesus narra essa parábola. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. Já aí ele já faz uma alusão psicológica. Então descia um homem, mas não é de propósito, não é assim, é um acaso. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Literalmente, Jerusalém ficava acima, cerca de 750 metros acima do nível do mar. E Jericó, cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. A gente pode pensar, então, que é só uma questão geográfica que Lucas está falando. Acho muito difícil. Lucas, médico, aprendeu certamente a um outro tipo de medicina quando Paulo o chama a ser médico de almas, digamos assim, né? No encontro ali, Paulo o convida a poder fazer outro tipo de, digamos, de cuidado. Ele está certamente falando também de um simbologismo. Jerusalém era a capital, né, digamos assim, do poder, do centro econômico, centro cultural, centro religioso. Então, simboliza uma queda de fato. Esse homem que caiu, descendo de Jerusalém a Jericó, certamente simboliza uma pessoa, um ser humano que caiu na vida, que está no momento de queda. Por quê? Porque a estrada, que seria a estrada da vida, simbolizando, sei lá, vamos pensar do Engenheiros do Havaí, a highway, né, que é a estrada da vida. Ou seja, a estrada simboliza a vida. E essa estrada é sinuosa, é difícil e cheio de possibilidades de assaltos. Então o homem descia, estava levando uma queda na vida. Essa é a simbologia psicológica que eu queria trazer primeiro. Por que é importante dizer isso? Porque em outro momento eu queria também trazer por que o samaritano, né? Porque a Samaria já foi, né, segundo aí a história, a capital de Israel. Então existia algum momento que existiam os israelitas e os judeus ligados ao povo de Judá. E Jerusalém era, portanto, digamos assim, a capital de Judá. Só que era mais opulenta, assim, com mais força, né? Então, quando o Império Assírio foi assaltar a região, não conseguiu vencer em Jerusalém, e a Samaria, que era mais aberta, era mais simples, assim, eles então conseguiram tomar de assalto. E nesse sentido se misturaram, né? E nessa mistura, o samaritano, né, já passou a ser um povo menor. Além disso, muitos samaritanos foram mortos e muitas pessoas acabaram ficando na região. Então, desde então, quando o povo ia fazer alguma viagem, ele foi de Jerusalém para Galileia, eles passavam pela Pérea, por Traconítedes, ao redor, não iam por Jerusalém. Então, uma segunda questão psicológica aí. O samaritano é colocado de propósito também, para mostrar que nós não temos barreiras do ponto de vista da humanidade. Nós temos um genos, que é a mesma coisa de genes, né? Genos. Nós temos uma família, um clã universal. Mas o interessante é que, na parábola, Jesus não especifica quem é esse ser humano. Ele não dá nenhum tipo de especificação. Quem é o ser humano que está caído? E nos parece que é o terceiro aspecto da parábola. Ensinar que o próximo mais próximo pode ser qualquer ser humano do genus universal, da família universal. Pois bem, passou então um levita, passou um sacerdote, e não fizeram nada, mas passou um samaritano, aí vem a alegoria do samaritano agora. Passou um samaritano e esse samaritano foi ajudar o homem caído. O homem caído não era da Samaria, o samaritano que era da Samaria. Então, o samaritano foi lá e ajuda o homem caído, tentando demonstrar essa não fronteiras em relação à chamada compaixão. E Lucas é específico. Essa palavra compaixão aparece, pelo menos aqui me lembrando, 2 vezes em Lucas. Há uma ressurreição que só Lucas anotou, que foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Veja o duplo luto dessa viúva. Ela já era viúva, estava em luto. E o filho dela havia desencarnado.
Então ela estava num luto em cima de outro luto. E nesse momento a ressurreição acontece, diz Lucas. Jesus foi tomado de compaixão. Então Lucas mostra o poder de Jesus nessa ressurreição que é só narrada realmente por Lucas. Então aí também ele mais uma vez traz o poder da compaixão como mobilizadora de nossas atitudes, porque o samaritano também foi tomado de compaixão e o fez ir. Na psicologia moderna, a psicologia que estuda a compaixão, nós temos um conceito. A compaixão exige uma humanidade compartilhada. O que é essa humanidade compartilhada? O senso de que nós estamos juntos no mesmo barco. É com você hoje, mas pode ser comigo amanhã. Foi comigo hoje, mas pode ser com você amanhã. Eu não estou jogando praga. É a realidade da existência. É a realidade da humanidade compartilhada. Então, para podermos ser tomados de compaixão, nós temos que ser tomados de humanidade. Mas humanidade vem do mesmo radical de humildade, que é o radical humus. Humus significa terra. Então, terra, quem gosta aí, veja como também eu sou corajoso. Eu estou falando de história na frente de historiador, mas você corrige aí, Luciano. O rio Nilo enchia, né? E aí deixava na margem um humus, que era fertilizante na margem. Então, humus é terra, humus é também fertilidade. Então, é interessante que isso está na base da palavra humildade. Quando somos humildes, estamos tomados de humus, ou seja, pé no chão, terra, mas não é um pé no chão de inércia, é um pé no chão de fertilidade, ou seja, um pé no chão de criatividade. E é essa humildade que também está na origem da palavra humanidade. Então, para sermos tomados de compaixão e, portanto, de uma humanidade compartilhada, temos que ter humildade de entender que também pode ser comigo. E temos que tomar, portanto, uma sensação de ir ao encontro do outro. Certamente o sacerdote e o levita, eles não foram tomados de compaixão porque eles se achavam que superior. Então é como se fosse uma classe de humanos não humanos, de sobre-humanos, e o homem caído era um humano a menos. Por isso que na psicologia a gente não usa muito piedade. Por quê? Piedade é muito parecido com compaixão. Mas, de alguma forma, a piedade é quando eu estou em um nível superior e uso de piedade para com você. Ou seja, eu percebo que eu não caio mais nesse erro. E aí, realmente, o outro que cai é digno de quê? De pena. Então, é diferente de compaixão. Compaixão dá uma sensação de vulnerabilidade. Então, está muito certo dizer assim, Jesus tem de piedade de nós. Por quê? Porque ele está lá em cima e nós estamos aqui abaixo. Então, piedade de Jesus para conosco. Mas a compaixão é essa sensação de vulnerabilidade que nos faz ajudar. Vejamos a história da Samaria. Assim como o homem caído foi assaltado na estrada da vida, os samaritanos foram assaltados no passado. Então, de alguma forma, esse samaritano deveria ter uma sensação de que realmente não só podia ser comigo, como foi com o meu povo. Isso tem a ver com empatia. O termo patos também é grego. E a tradução é sempre muito difícil, exatamente o que é, mas é como se fosse alguma coisa fora do controle, fora da ordem. Então é traduzido às vezes por emoção, né? Veja aí, patologia, o estudo das doenças, né? O estudo do patos. Empatia vem da ideia de que eu sou tomado de alguma coisa que me tira o controle. Essa alguma coisa que me tira o controle pode ser a emoção. Então, muitas vezes, a gente vai ver o termo empatia ligado à emoção. Patos ligado à emoção, embora seja uma tradução simplificada. Mas por que dizer isso? Porque a empatia tem a ver com a propriedade humana dos nossos neurônios espelho de espelhar o outro, as sensações do outro, de uma forma geral. A compaixão é a empatia concretizada. Porque eu posso ter empatia e não fazer nada. Eu posso entender a dor do outro,
até já sentir um pouquinho a dor do outro e ficar indiferente, empaticamente falando. Eu posso fazer guerra empaticamente falando, ou seja, eu entendo, mas eu quero me vingar mesmo. E eu posso ajudar o outro. Quando a empatia me mobiliza e me tira da inércia, e me mobiliza e me tira da vingança, e me mobiliza para uma ação amorosa, uma ação compassiva, isso é compaixão. Então, compaixão é um nível a mais, não é só empatia. Então, certamente o que mobilizou inicialmente o samaritano foi essa empatia de já ter passado. Se a gente pensar nessa perspectiva, a reencarnação é um grande treino empático, ou seja, aumenta o leque de experiências que nós temos para podermos entender mais a humanidade dos outros e a nossa humanidade. Mas se aprofundarmos mais a questão reencarnatória, entenderemos que a reencarnação não é só um treino de empatia, é um convite à compaixão. Foi essa compaixão que fez com que o samaritano descesse, ajudou, né, não só olhou, ajudou. Então ele saiu da rota dele, levou para uma hospedaria, e esse é um ponto muito sutil da parábola. Ele falou assim para o dono da hospedaria: olha, está aqui um dinheiro, né, e tudo que você gastar a mais, na volta, eu lhe pago. O pessoal ri porque é um perigo, né? Olha, o que você gastar mais... Ele teve que ter o que aí? Confiança. Não dá para ajudar ninguém e se tornar o próximo mais próximo do outro se você não confia no ser humano. Se você não confia na humanidade do outro e na sua própria humanidade. Ele não perguntou assim, ele nem colocou, estipulou o preço, alguma coisa, ó, até tal é o meu teto. Ele falou, o que for, eu pago quando voltar. E aí vem o segundo ponto. O samaritano seguiu o caminho dele. Ele desviou da rota, fez mais do que era necessário, assim, digamos, fez além, mas voltou à própria rota. Jesus não especifica quem era o samaritano, como era o samaritano, não especifica o homem caído, não dá especificações para falar dessa humanidade compartilhada, penso eu. Então Jesus vai e volta e pergunta, e aí vem a sutileza que eu disse de Lucas. No grego, a pergunta no grego é escrita assim, quem é o próximo mais próximo? Como se fosse estático. E Jesus responde, quem se fez o próximo mais próximo? Por que é sutil? Se Jesus responde quem é o próximo mais próximo, eu poderia pensar assim, olha, são os brasileiros, ah não, são os nordestinos, ah não, são aqueles espíritas, ou seja, uma coisa estática. Quando ele fala quem se fez o próximo mais próximo, ele fala uma característica fundamental do amor, da fé, da compaixão, dessas coisas divinas, que é mobilização, fazer. Eu não nasci pronto, eu me faço. Então, essa parábola nos ensina que o próximo mais próximo é uma ação que eu devo fazer. Eu não preciso ficar esperando que o outro faça. Eu sou convidado a me fazer próximo mais próximo, porque é o convite de Jesus. Vai e faz você o mesmo. A parábola não é para que a gente fique assim, na posição de coitado, de vítima do homem que caiu. A parábola é para que a gente possa ficar na posição ativa do samaritano que ajudou. O samaritano que passou por cima de várias perguntas e, tomado por compaixão nessa visão mais profunda que eu estou dizendo, foi então ajudar aquele homem. Ele não pergunta se o homem poderia, por exemplo, gastar mais no outro dia. Ele não pergunta se o dono da hospedaria iria gastar mais. E outra coisa interessante, ele não foi, com todo respeito aos corretores presentes, mas ele não foi um corretor de caridade. O que é o corretor da caridade? É o cara que vende a caridade para os outros. Né? Tipo assim, olha, é importante você fazer, viu? Porque é bom ajudar os outros. Ele vai lá e faz. Ele é um bom corretor que compra também a caridade e vende, pronto. Ele vende, mas ele compra. Ele vai e faz a parte dele. O que é que eu estou querendo dizer? O samaritano não pegou assim o homem caído, botou numa hospedaria e falou, olha, já fez minha parte, viu? Agora é a sua parte. Porque ele se tornaria um cobrador
Ninguém consegue cobrar amor, ninguém consegue cobrar atitude. A gente pode inspirar atitudes. Isso é muito interessante. O Luciano citou algumas vezes o Divaldo, e isso eu vi de perto. Um homem que não tinha, como ele narrou, não tinha tempo para ele. Mas em nenhum momento ele, digamos assim... Vou dar um exemplo, tá? Prático. Eu estava lá atendendo, e aí, naquele final de semana, ele queria me dar um ensinamento. Então, ele falou assim, né? Meu filho, você está atendendo muita gente, né? Falou, Léo, você está atendendo muita gente, olha. Você está começando que hora? Não, Divaldo, eu estou começando de 7h30. Não, pelo amor de Deus, é muito cedo. Comece de 9. É porque tem muita gente. Não, mas comece de 9. A pessoa espera, você trabalha muito. Eu não falei para ele que trabalhava muito, mas realmente eu trabalho. Às vezes saio de 10 da noite, né? Hoje, meio daqui para cá, eu saí direto do meu trabalho, vim, comi uma tapioca na casa de manhã e vim. Ou seja, é assim, eu não falei para ele. E aí ele falou assim isso para mim, mas enfim, eu não vi ele parando, né? Então eu falei, não, então ele não para, quem sou eu para parar? Chegou na hora do almoço, ele sabia que eu não ia fazê-lo esperar. Então ele falou assim, olha, chame lá o doutor Léo, que a gente tem que almoçar. Ainda faltavam as pessoas para eu atender, porque atrasou, né? Porque a pessoa entra no consultório e não quer sair, mas quando sai, fica doido para entrar, né? Então, estava um pouco atrasado ali por conta das consultas longas, etc. Aí eu falei, não, olha, pode começar sem mim, que eu depois almoço. Então, também outra coisa que eu queria dizer, assim, eu não ia, como se eu tivesse ido só para estar junto dele, eu não estava indo até hoje, né? Eu ia a convite dele, mas ia pelo trabalho, sobretudo, não só pelo homem Divaldo, não só para ser, me desculpe o termo, assim, parasita do homem, mas sim para ser alguma pessoa que consegue observar o homem e, ao mesmo tempo, tentar fazer a sua parte. Então, eu falei, não, eu vou almoçar mais tarde. Aí, daqui a pouco, veio o filho dele, Tatá. Doutor, o tio Divaldo disse que não, que você tem que ir agora. Aí eu olhei assim para a secretária, olha, o Divaldo está mandando, cara, o que é que eu vou falar? Ele é o chefe daqui, então manda o pessoal esperar, eu atendo de tarde. Aí demorei ainda. Aí o Tatá, doutor, ele só vai começar quando o senhor começar. Então todo mundo atrasou por conta de mim, né? E aí ele falou, não, meu filho, porque tem horário, né? Você tem que vir. Ou seja, você tem que pensar em você também. Aí na hora do café, ele só tomou café quando eu cheguei. Ele fez o final de semana inteiro. Aí eu falei assim, rapaz, esse homem está querendo ensinar alguma coisa. E ele falou assim, não, você está muito cansado. Eu não sabia que estava tão cansado, né? Porque a gente às vezes não sabe, me perguntaram sobre cansaço, a gente não sabe que está tão cansado. Eu falei isso até esses dias, né? Cheguei aqui em Fortaleza, dormi só, né, no primeiro dia. Eu não sabia que eu estava tão cansado. Na verdade, o avião foi o sono inteiro. Quando eu vi, já está em Fortaleza. Foi assim, quase um desmaio dentro do avião, né? Então a gente às vezes não se dá conta de quão cansado a gente está. E esse homem que via para além do além, né? Ele conseguia perceber as coisas. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Uma vez eu falei assim para ele, mas, Divaldo, eu queria agradecer, porque o Senhor não para, mas o Senhor não exige de mim e nem dos outros que eles não parem. O Senhor faz a sua parte. E o Senhor cuida, né? Eu me senti cuidado por esse professor. E agradeci para ele por ele estar cuidando. Então, por que estou contando essa história? Porque ele, embora ele me falou uma vez assim, meu filho, eles são insaciáveis. Sabia, um líder que ele sabia que a necessidade humana é insaciável. E isso a gente tem que fazer, portanto, como o samaritano. Vai e faz o mesmo. O samaritano seguiu a rota dele e depois voltou. Então a gente precisa também amar a si mesmo para ter condições de amar o outro. Não é ser um amor egoísta que só pensa em si. Por isso que eu estou citando o Divaldo, que se entregou até o fim a uma causa nobre do Espiritismo e aos outros, não só para teorizar, mas para cuidar das pessoas que até o fim precisavam e ainda precisam dele. Nós precisamos dele, ele mesmo desencarnado. Mas mesmo assim, ele não colocava, digamos assim, o dono da hospedaria para fazer a caridade que lhe devia. Esse é um ensinamento importante nessa trajetória evolutiva, para não nos quedarmos ansiosos perfeccionistas.
Quando nos percebemos humanos, temos a humildade de perceber os nossos limites e percebermos que precisamos de amor, de autocuidado, para termos espaço mental e emocional para poder cuidar também dos outros. E, de alguma forma, a gente vai sendo uma modelagem social de como fazer. Jesus, portanto, quando convida a nós nos fazermos o próximo mais próximo do outro, dando o exemplo do samaritano, ele nos convida a sermos bondosos, não ansiosos. E essa é uma grande diferença. A bondade nos convida a ajudar e a aceitar se o outro aceita ou não a ajuda. A ansiedade nos faz ajudar e querer que o outro aceite a ajuda a ferro e fogo, porque afinal eu estou fazendo bem. Como uma pessoa me falou assim, mas doutor, está na transição planetária, e se meus familiares não evoluírem, eu tenho que evoluir eles também. Veja, a vontade é genuína, não é a vontade psicopática. É uma vontade genuína de ajudar todo mundo. Mas a gente tem que entender os nossos limites. Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, teve um filho, como todo mundo sabe da história, que pediu assim, mãe, abjuras por mim que sou teu filho. E eu vi o Divaldo contando em público que esse filho, que pediu para ela abjurar de Jesus, e ela teve coragem. Eu fico pensando na firmeza e na maturidade dessa mulher, mãe, porque eu escuto de mãe falando, mas doutor, é filho, por filho a gente faz tudo, nem tudo. Porque se a gente faz tudo por filho, a gente ensina a ele ser egocêntrico e não evoluir. Nem tudo a gente deve fazer, ao contrário, filho precisa disso. Mãe, abjuras por mim? É quase que ele pergunta assim, mamãe, faz tudo por mim? E ela, corajosa, não. Esse filho era o Nilson de Souza Pereira. E veja o tempo, fundador da mansão com o Divaldo. Então, veja o tempo que ela foi cuidando desse filho. Desde a época de Jesus, para ele se tornar, junto do Divaldo, um grande baluarte do espiritismo nos dias atuais. Se o Divaldo, como ele disse, era aquele que semeava o bem, o Nilson era aquele que semeava o bem na mansão. E é impressionante que todos os filhos são 610, 615, sempre aparece um novo filho dos dois e das tias. E ele era como se fosse o faz-tudo, o mecânico, o construtor, né? Então, a história da pilastra, assim, o pilar, foi tio Nilson que fez isso. Os pratos que o Divaldo tem na sala de jantar, foi o Nilson que fez a forma para poder cuidar. Ele fazia de tudo. Né? A mão que tem lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, foi o Nilson que talhou. Então, era uma dupla de irmãos, lá desde aquela época, que o Divaldo está naquela época também, que então vão sendo amparados diretamente pela Joana, a mãe. Então, quando você pensar, a título de ser mãe ou pai, que por filho você deve fazer tudo, lembre de Joana de Ângeles. Nem tudo. Porque algumas coisas nós devemos ensinar no exemplo do limite e aguardar o concurso do tempo. A psicologia que ela traz, portanto, é uma psicologia alinhada à reencarnação. Ela sabia que naquele momento, para o Nilson, não dava para ele conseguir entender Jesus, mas sabia também que no futuro o Nilson seria um dos grandes servidores de Jesus, fazendo uma obra fantástica que materializa o princípio espírita de uma forma palpável. Os dois, portanto, são exemplos do samaritano, que se fizeram o próximo mais próximo, que não tiveram preguiça para evoluir nessa existência, mas tiveram paciência para seguir. E nos tendo paciência, nós temos paz, porque paciência é a ciência da paz. Então, a paciência nos traz tranquilidade. E para podermos evolucionar, evoluir em nossas existências, nós precisamos nos fazer mais próximos do outro, não cobrar tanto do outro, fazer a nossa parte, confiar na humanidade que eu tenho, que você tem, para podermos, então, diminuir essa angústia de pensar assim, poxa, mas eu podia fazer mais.
podia, na próxima. Hoje você fez tudo o que podia. Quando a gente tem essa visão, a reencarnação não se torna uma desculpa. A reencarnação se torna um ansiolítico da nossa vontade de evoluir. Faz sentido? Eu fiquei impressionado porque nós não combinamos nada, tanto eu quanto ele, não tive contato com o Léo, e de repente a sintonia, eu acho que é pelo amor que nós nutrimos por Divaldo, por Joana, a gratidão que temos, de repente tudo está se encaixando e ele falando coisas que eu pretendia falar e vice-versa, conforme ele aqui anunciou na palestra que fez depois da nossa. Eu pensei em começar exatamente citando uma poesia que muito toca o meu coração e que tem também a ver com o tema proposto, que é da Lavra de Joana de Ângeles. Nessa poesia, ela demonstra todo o seu talento como poetisa, que foi no século XVII, quando viveu no México, a Sor Juana Inés de la Cruz. Ele falou de Joana mais para trás. Outra encarnação dela também, gostou do nome, Joana, mais tarde Joana Angélica, depois Joana de Anjos. Mas é exatamente uma mensagem constante de um livrinho que ele mencionou, que também muito toca o nosso coração, exatamente pela sua singeleza. É um mimo celeste, o livro Filho de Deus. E o poema nos diz, parabolicamente, depois explicarei. Há em cada criatura um recanto seguro para se falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma canção ao longe, uma tarde chuvosa, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, relato comovedor, uma frase da Bíblia, um gesto de sacrifício, uma oração. Há muitos anos, tinha 20 e poucos, chegando no Espiritismo, foi um dos primeiros livros que lemos. E depois o Divaldo gravou, na época, alguém citou aqui CD, ainda era na minha época fita cassete. Fita cassete. TDK, exatamente. BASF, entre outros. Mas o fato é que ela, com o seu jeitinho simples de ser, nos passa uma mensagem parabólica, e vamos entender, já que o tema proposto para a nossa reflexão é exatamente fazermos essa conexão das parábolas de Jesus. Ele ilustrou exatamente uma que eu pretendia comentar, guloso. Mas nós vamos mesmo assim fazer uma ligeira reflexão sobre a mesma, abordando-a por um outro ângulo. Ele abordou na proposta da psicologia, e vamos aqui nos valer de um pensamento filosófico de um amigo que nos compartilhou certa feita a sua impressão da referida parábola. Mas, primeiramente, o que é uma parábola? Acredito que todos nós tenhamos uma ideia, porque Jesus falava por parábolas. Se formos contabilizar, pelo que entendemos ser parábolas, nós temos entre 30 a 50 parábolas. Tudo isso? Vamos explicar. Segundo a etimologia da palavra, a palavra parábola, como nós conhecemos, no sentido de uma fábula, de uma história contada que traz elementos de cunho moral, com coisas do cotidiano, com personagens do dia a dia, para encerrar um ensinamento. A parábola no sentido da velha Hélade, da cultura grega, que vem do grego, aliás, a palavra é parabolé. Sim, ela é estabelecida nesse sentido, de uma história contada. Inclusive, encaixaríamos aqui, quem gostou, quem não gostou não se manifesta, a história da formiguinha. Não deixa de ser, claro, mal comparando, uma parábola, porque encerra um ensinamento a todos nós. Mas já no sentido hebraico da palavra, parábola, que quer dizer machal, ela já tem uma proposta mais abrangente, não é só uma história, também é, contada como a que nós temos de Jesus. Mas, segundo a leitura
da cultura hebraica do tempo de Jesus, as parábolas podem significar sentenças, um provérbio, uma charada, uma frase de efeito. Por isso é que citamos aqui essas frases de efeitos bem simples da poetisa, mentora de Divaldo Franco, Dona Joana de Ângeles, como sempre gostamos de tratá-la. Mas o fato é que, ao tempo de Jesus, como no mundo antigo em especial, naquele contexto, um pouco antes, um pouco depois, as parábolas, essas histórias com essa influência grega, elas eram muito contadas, porque facilitava pedagogicamente aos mestres, aos professores de então, passar, compartilhar os seus ensinamentos. Agora, o que é também curioso, desses estudos que fazemos a respeito disso, lembremos que Jesus falava o arameu, ou aramaico. O arameu, o aramaico, é, como hebraico, uma língua de origem semita, que desde o século IX a.C. foi difundida na região do Oriente Médio, especialmente na região do Vale do Jordão. Era uma língua que surgiu na Síria dos nossos dias, especialmente na sua parte norte, mas por influência da dominação dos persas e, em outro momento, dos assírios. Mas, sobretudo, entre o sexto e séculos seguintes, até chegar ao século I, o século que antecedeu o nascimento de Jesus, e depois do seu nascimento, o século I, que os historiadores chamam da Era Comum, depois de Cristo, essa língua ela era a língua mais falada. E o hebreu ficou, de certa forma, o mais tradicional, o hebreu mais culto, restrito praticamente às liturgias religiosas, aos cânticos no Templo de Salomão mais tarde. Mas por influência exatamente dessa dominação dos persas, como a língua ela era, de certa forma, muito fácil de ser assimilada, ela se tornou uma língua que permitia uma interação maior dos povos daquela região, principalmente para as transações comerciais das várias áreas ali existentes. Então, se tornou uma língua corriqueira, falada ao tempo de Jesus, e certamente era essa a língua que ela falava. Por que estou citando isso? Porque tivemos a oportunidade de ler uma tradução de uma das parábolas, inclusive a do Bom Samaritano, feita por um teólogo protestante, especialista no aramaico e no hebreu antigo, e ele mostrava que a beleza da narrativa de Jesus, com a sua proposta pedagógica, ela era extraordinária, bem diferente até das parábolas que nós temos. Diz ele, olha só, que o aramaico, por exemplo, a parábola do Bom Samaritano, Jesus a narrava com rimas. Era como um repente nosso aqui nordestino. Ah, pensou Jesus? Chapéu de vaqueiro, falando um repente nosso aqui, mas aquilo ali ficava incrustado na mente e nos corações das pessoas que tinham o ensejo de ouvir o mestre dos mestres. Então, as parábolas tinham essa finalidade, mas as entendamos dentro dessa amplitude mais do Marshall do que propriamente do parabolê, dessa perspectiva mais da cultura propriamente hebraica. Nesse sentido, nós vamos ter vários ensinamentos de Jesus. E dentro dessa perspectiva, também, as bem-aventuranças, elas podem ser caracterizadas, o tema do nosso painel está relacionado às bem-aventuranças, também como parábolas, porque encerram ensinamentos. São as exortações que Jesus faz, as promessas também em relação ao porvir, dependendo da forma como nós hajamos. O mais interessante, e não podia ser diferente, o grande pedagogo do século XIX, discípulo de Pestalozzi, que se baseava no lema pestalozziano que o amor é o eterno fundamento da educação, um casamento íntimo, perfeito, estreito com a mensagem do homem de Nazaré, eu me refiro a Allan Kardec, ele parece tudo isso, embora eu não possa ler o seu psiquismo, mas eu deduzo, até como historiador, parece que ele se apaixonou pelas bem-aventuranças. Por conseguinte, pelas parábolas propriamente, aí já no sentido grego, como a parábola do Bom Samaritano, analisada agora de forma magistral pelo nosso Léo,
Porque é o que ele coloca na obra lançada em 15 de abril de 1864, Evangelho segundo o Espiritismo. Podem prestar atenção, a partir do capítulo 5º, ele dá um salto, capítulo 6º, o Cristo Consolador, vai seguindo até o 10º, falando das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados todos aqueles que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vejam que Jesus conseguia dessa forma, imagine isso no arameu, tocar os corações das pessoas que tiveram a aventura de com ele conviver. Assim sendo, Allan Kardec faz uma análise percussiente de cada uma dessas parábolas, de cada uma dessas bem-aventuranças, que é uma exortação mostrando exatamente, daí a percepção da equipe elaboradora do tema central desse encontro, que foram felicíssimos exatamente em nos propor uma análise a respeito dessas bem-aventuranças, dentro dessa perspectiva de serem elas apontadas para todos nós claramente como caminho à busca da felicidade, porque é o conforto, é o consolo que Jesus nos dá em relação a tudo aquilo quanto, em termos de tribulações, viemos a passar na Terra. Evidentemente, mostrando sempre a nossa responsabilidade, a necessidade imprescindível, imperiosa de todos nós de nos movimentarmos. Bem-aventurados os mansos. Mas será que nós estamos pelejando para ser manso? O que é ser manso? Aí, obviamente, que nós vamos aqui apenas en passant citar, fica a sugestão, a recomendação da leitura dos capítulos respectivos, para que nós possamos perceber a leitura que Allan Kardec faz a respeito de cada uma delas, e com o suporte da espiritualidade a partir das instruções dos espíritos. Portanto, nós vamos observando a importância dessa mensagem, que é um alento a todos nós. Eu sou da época, estou muito nostálgico nesses tempos, em que me tornei sexagenário. Cheguei aos 60, já estou com 62. E eu fico pensando muito nas coisas da minha infância. Recordar é viver. Eu gosto muito de filmes. Eu sou aficionado. Ben-Hur, então, o clássico, de 1959, eu já assisti pelo menos umas 30, 40 vezes. Aquele com Charlton Heston. Quo Vadis, então, eu fico ali. E há uma cena muito especial, aí já é o clássico também dos anos 60, Rei dos Reis. Aquela trilha sonora espetacular, em que em determinado momento, a partir da narrativa de Mateus, no capítulo 5 do seu Evangelho, é curioso que Allan Kardec começa no capítulo 5º também do Evangelho segundo o Espiritismo. O Sermão do Monte também está, não com as nuances que Mateus transcreve para nós no seu Evangelho, no capítulo de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, mas complementando um e outro, porque colheram, na verdade, aí é estudo pelos historiadores, na mesma fonte anterior, já que o Evangelho mais antigo, dos três, dos sinóticos, é o de Marcos, curiosamente, pela sequência, embora na ordem venha de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o fato, queridos, para não ficar cansativa, a nossa ligeira fala, que é o recheio para o prato principal, que virá na sequência, é de nós percebermos os ensinamentos magistrais que os Espíritos nos passam. Assim como o nosso Léo insistiu muito para o estudo do Espiritismo, e dentro do Espiritismo, aí a percepção de Allan Kardec nesse sentido, que é algo contundente, e aqui é um alerta direto a todos nós, espíritas, da necessidade mais que urgente de nós, em vez de tão somente, não deixa de ser importante, nos empanturrarmos de filosofias, de conhecimentos, e muitas vezes nos tornando nulos na capacidade de sentir, que nós verdadeiramente sejamos aquele homo affectus, o homem afetuoso que o mundo tão precisa nos dias de hoje. Que nós sejamos mais carinhosos, uma das variantes da caridade, expressão conforme nós falamos anteriormente na nossa fala, sobretudo no nosso meio, que nós sejamos mais ternos,
Era essa a mensagem recorrente do citado na nossa fala anterior, nosso ilustre conterrâneo, Bezerra de Menezes, mantendo a coerência doutrinária, mas nunca nos tornando, como dizia Viana de Carvalho, inquisidores das consciências alheias, compreendendo, como Kardec propunha, dentro do princípio da tolerância, trabalho, solidariedade e tolerância, que nós, mesmo que não concordemos, às vezes, com esse ou com aquele companheiro, em relação à maneira dele pensar no campo doutrinário, mas é necessário que nós nos sintamos como aquela experiência única que Paulo viveu, lembrado aqui pelo nosso Léo, na sua visita, a visita que ele tanto anelava, a visita que ele tanto desejava, ao berço da cultura, da filosofia do mundo antigo, na velha Hélade, em Atenas. Quando ele se vê frustrado, quando depois de pregar na Ágora, levado à Acrópole, ele, de repente, na hora da alocução, quando ele tinha a oportunidade singular e única de dar testemunho da sua crença, falar das excelências do reino de Deus, a nata da intelectualidade ateniense, as gargalhadas despontam no recinto, há uma frieza do público, e ali estavam os intelectuais, e com a empáfia vão, aos poucos, abandonando o recinto. Paulo fica frustrado, mas naquela mudança psicológica necessária de imediato, ao ter o contato de Timóteo, o discípulo da velha e querida Lloyd, ele muda a sua estrutura psicológica quando o mesmo jovem, uma espécie de pupilo de Paulo, convida-o para levar adiante a mensagem da Boa Nova em algumas outras províncias da Ásia Menor que requisitavam a sua presença. Paulo entendia essa proposta parabólica da mensagem de Jesus. Daí a maneira como esses ensinamentos nos eram passados. Portanto, o Espiritismo se vale disso também. Allan Kardec entende exatamente isso, tanto é que basta ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que eu brinco sempre, digo sempre, aí eu vou evocar a lembrança de um cantor da minha geração, falei em outra oportunidade, gosto muito dele, está meio sumido, até pensei que era cearense, mas ele é paraense. Fernando adorava as canções dele, dançou muito nos anos 80, lambada. Beto Barbosa. Lembra do Beto Barbosa? Nada vale mais do que um sorriso de vocês. Bem eu dizendo umas bobagens dessas. A risoterapia. O Beto Barbosa tinha uma canção, eu gosto sempre de citar, citei da vez passada, não me custa repetir. Adocica. Lembra da Adocica? Adocica. Nós precisamos adocicar mais a amargura de alguns de nós, mesmo nas nossas relações uns com os outros. Nós precisamos disso, queridos. Sinceramente. A proposta de Jesus, embora o momento grave que ele veio há 2000 anos, é, na sua essência, através dessas parábolas, através das bem-aventuranças, uma mensagem que proclama a vida em abundância, em plenitude, a alegria constante para todos nós. Dentro da ideia que falamos anteriormente, numa das respostas, inclusive, que tudo passa, que tudo se modifica. Chega de lá das nossas carrancas, das nossas caras feias, da nossa empáfia, muitas vezes, em achar que sabemos tudo. A mensagem de Jesus, através desses ensinamentos, veja a parábola do bom samaritano, quem chega para conversar com Jesus era um jovem intelectualmente preparado, deveria saber a Torá, a lei dos profetas, de cor. Aí ele quer testar Jesus. Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus, que lia os pensamentos de todos que dele se acercavam, responde perguntando, né? Sabendo que ele sabia a resposta. O que é que está escrito na lei? Vai amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo. Mas também ele conta a história que o nosso Léo aqui tão bem interpretou. Para finalizar, eu prometi ao Fernando que não ia me estender, por conta do nosso tempo, mas eu tive a felicidade de ter um amigo muito caro ao coração. Eu tenho relações com companheiros de outras expressões de fé. Padres, pastores, eu conheci, vou declinar o nome dele, a figura pública conhecida, já residente no mundo espiritual, um pastor do Rio de Janeiro, da Igreja Betesda, Igreja Batista, carioca, chamado Jonas Rezende. Ele deixou vários livros publicados. Ele era pai na terra da célebre atriz da minha geração, muito bela, Fernando deve se lembrar, lembra da Lídia Bronde? Mais antigo se lembra, balançando logo a cabeça. Eu não fico só nessa, não.
E aí ele era uma figura extraordinária, professor de sociologia, trabalhava no programa Sem Censura, e eu sempre mantive contatos com ele, inclusive com o pastor Neemias Marien, que era simpático com o espiritismo. Em várias palestras, acho que o Léo pequenininho deve ter ouvido falar desse pastor, foi a Recife, veio aqui a Fortaleza, e sempre fazia uma abordagem mais ecumênica. E o Jonas Rezende fez uma leitura que eu nunca tinha visto, já por uma abordagem mais em linha filosófica, a respeito da parábola do bom samaritano, interpretando os personagens elencados e muito bem aqui apresentados pelo nosso Léo. O Jonas Rezende, inclusive, desencarnou em 2017. E eu fui ver a biografia dele, nunca imaginei isso. Eu disse para ele que eu era espírita, mas, obviamente, uma figura consagrada no meio evangélico, e eu fui surpreendido com a notícia de que, no final da existência, os amigos disseram que ele estava lendo as obras de Allan Kardec. Olha só. Que legal, gostei mesmo de saber disso. Certamente, hoje já se encontra ele livre, leve e solto, atuando, ajudando o mundo a se tornar um mundo melhor. E ele dizia, só para fechar, que essa mensagem que o nosso Léo nos trouxe, porque entre todas as parábolas de Jesus, é essa que mais nos remete ao entendimento do caminho que nos levará, se soubermos optar por onde, à felicidade. Na ação do bom samaritano. E ele diz que essa história ela encerra 3 filosofias de vida, ou 3 estilos de comportamento. O primeiro é representado na ação dos bandoleiros, dos salteadores, dos chamados malfeitores, dos ladrões, dos bandoleiros, enfim, que são aqueles que estagiam no mal, esse estado de ignorância pelo qual todos nós passamos, que poderia ser representado através de um pensamento. Isso que eu acho interessante, como ele nos diz, o que é meu, é meu. O que é teu, é meu também. O egocêntrico, o egoísta, aquele que pensa somente em si. Primeiro eu, depois 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 eu de novo, depois o meu retrato. A segunda filosofia de vida é aquela representada na ação dos religiosos. O levita, sacerdote do templo, cuidava da parte musical, da ritualística no templo de Salomão. E um religioso, um sacerdote que ninguém sabe qual era. Provavelmente um fariseu ou um saduceu, que passa ao largo e não faz nada. Que ele, aliás, considera dos tipos o pior. Até estranho, mas em parte eu concordo, porque eles tinham acesso ao conhecimento do sagrado, da lei de Deus, mas agem de uma forma fria, sem a empatia em relação ao homem que agonizava e que estava caído. A filosofia dele poderia ser representada através da seguinte expressão. Se o primeiro é o que é meu, o que é teu também, essa é assim. O que é teu, não me interessa. Mas aquilo que é meu, é meu. O que é meu, o que é teu, é teu. É o morno, é o indiferente. Nós falamos da indiferença. Nem está quente, nem está frio. Muitas vezes nós agimos assim. E o terceiro tipo, que aí sim nós fechamos a nossa fala, antecipadamente agradecendo a paciência e a atenção de todos, é a proposta para a felicidade. Quem quer ser realmente feliz? Que é a essência da parábola do bom samaritano, representada, encarnada na atitude do bom samaritano que passa diante do homem caído, largado e diferente dos anteriores, movido de compaixão, apieda-se, limpa-lhe as escaras, as feridas e faz o que fez até acomodá-lo numa estalagem. Qual seria o pensamento? O que é meu, o que é teu é meu também, o que é meu, o que é teu. O que é teu, o que é meu. O pensamento do samaritano, que é a proposta para todos nós, é: o que é teu. Não me interessa. Mas aquilo que é meu irmão, eu posso fazer teu também. Eu posso compartilhar contigo. O que é teu, não me interessa a cor da tua pele, a tua etnia, a tua posição social, a religião que tu professas, se tu és crente ou descrente, nada disso me interessa. Mas aquilo que é meu amigo, mesmo que minimamente, eu posso compartilhar contigo. Paz. Allan Kardec, ele traz em O Céu e o Inferno
a proposta do Código Penal da Vida Futura. E o Código Penal da Vida Futura, eu queria desdobrar com vocês na proposta de um benfeitor. Esse eu sei que é mesmo, porque tive a confirmação do próprio Divaldo. Então, quando ele era, como eu falei, era psiquiatra, foi professor, era muito católico, muito católico. E no final da vida dele leu o livro do François Bruno, Os Mortos Falam, e por isso então ele acabou estudando a parapsicologia. A vida é tão curiosa, porque o meu trabalho acadêmico acabou se juntando muito ao que ele fazia enquanto estava encarnado. E eu tive um sonho, né, em desdobramento, vi a figura de um psiquiatra e percebi que estava estudando, quando estava fazendo a prova do concurso para professor da Federal. Eu estudava de manhã, né, ou seja, os horários livres, de noite eu continuava estudando em desdobramento e percebi essa figura, mas não conhecia quem era. Quando eu me tornei professor, e estou contando esses fatos para comprovar a imortalidade também. Eu me lembro que entrei na universidade e vi a foto e perguntei então para os colegas quem era e me declinaram o nome dele então. Eu fiquei assim, será que eu tive contato com ele? Mas ele começou a se fazer mais presente e me surpreendeu porque eu pensei que teria só um contato acadêmico, já que eu fui professor na mesma cadeira dele. Mas depois me surpreendeu quando eu estava fazendo uma palestra espírita em Barreiras, no interior da Paraíba, e foi uma palestra um pouco diferente assim do que eu fazia. E no quarto, né, do hotel, ele se apresentou e falou como se fosse, né, um psiquiatra diria assim, foi uma pseudo-alucinação, né? No final das contas, foi uma alucinação verdadeira mesmo, ou seja, foi uma voz que eu escutei. Né? E aí eu falei assim, mas rapaz, eu até hoje não escutava tantas vozes. Eu escutava, mas não falava muito. E ele falava assim, mande uma mensagem para o seu amigo médio baiano, que eu vou me apresentar a ele, para você ter mais confiança, porque o seu excesso de racionalidade está atrapalhando um pouco. Eu fiquei assim, mando ou não mando? Não costumava perguntar essas coisas para o Divaldo, mas foi tão forte assim a postura que eu enviei. Mas eu não enviei perguntando dessa forma. Eu enviei uma mensagem assim, Divaldo, caso o senhor tenha alguma informação sobre esse espírito, ele era católico, era psiquiatra, ele já desencarnou. Se o senhor tiver alguma informação, eu agradeço. Não falei o que o espírito tinha me dito. De forma curiosa, o Divaldo, depois de uma semana, me falou assim, confirmo a sua percepção, porque quem me confirmou foi o próprio espírito de escola, que se apresentou e disse que você tem que confiar mais, porque o seu excesso de racionalidade está atrapalhando. Ou era uma loucura de dois, né? Ou é mediunidade. Então eu comecei a confiar mais e comecei a escutar um pouco mais esse contato, né? Até que me chamou a atenção quando o Divaldo me pediu para, já na mansão, participar da reunião mediúnica. E eu pensei que ia ser só um observador. Quem sou eu de psicografar alguma coisa ou de ter algum tipo de comunicação mediúnica do lado do médium ou médium, né? Então eu fiquei quieto. E ele falou, não, mas você vai ficar na mesa. E eu perguntei, o que, o senhor quer que eu faça? Eu só observe? Ele, não. Faça o que você teve como inspiração. Então psicografei uma mensagem desse espírito e nem me lembrava mais dessa mensagem chamada confiança. E ele então, nessa mensagem, fala sobre confiança. Em outra mensagem ele disse que a fé é uma ciência, pois traz à consciência uma convicção. A fé não é razão, é uma combinação de emoção com cognição, porque nos traz não é uma certeza, é uma convicção. Convicção é diferente de certeza. Certeza é só racional. Convicção passa pelo lado emocional. Então, analisando a proposta do sofrimento, a proposta da libertação, estou falando dele por conta disso, porque foi uma mensagem psicografada, desdobrando um pouco essa visão de Kardec, a gente vai tentar fazer aqui um esmiuçar da proposta que ele trouxe, que me fez muito sentido, sobre os ciclos de sofrimento e os ciclos de libertação.
Então, isso é um ponto importante. Eu nunca tinha pensado sobre culpa, arrependimento, né? E ele, tentando traduzir a uma linguagem moderna, ele falou assim: arrependimento, junto com expiação, forma aquilo que se pode chamar de culpa. Arrependimento é o entendimento, ali em cima, portanto, digo eu, está ligado à cognição. E expiação é o sofrimento, portanto, está ligado à emoção. Essa é uma proposta muito interessante, porque com isso a gente alia uma grande parte da mensagem do Código Penal da Vida Futura aos que as neurociências hoje chamam de emoções complexas. A culpa é uma emoção complexa porque mistura outras emoções básicas com um entendimento de que eu errei. Então, na culpa, assim como na ansiedade, que é outra emoção complexa, toda emoção complexa mistura emoções básicas com algum tipo de entendimento. A emoção básica ela não tem um tipo de cognição. A emoção básica é a tristeza, é a raiva, é o nojo, é o medo. São 4 emoções básicas, né? Que tem lá no Divertidamente 1. Aí tem o outro que é a alegria, que seria a emoção positiva. No Divertidamente 1 não tem a outra emoção básica, que é a surpresa. Seria outra emoção básica, meio neutra, que no final das contas potencializa o medo. E aí surpresa com medo, no entendimento de que o futuro é catastrófico ou que o presente é ruim, a gente chama de ansiedade. Quando eu misturo, por exemplo, tristeza com raiva, no entendimento de que eu errei, aí eu chamo de culpa. Quando eu misturo tristeza com raiva, no entendimento de que o outro errou, aí eu tenho mágoa. É por isso que a mágoa e a culpa, elas são tão próximas. Elas são primas, porque no final das contas, mágoa e culpa têm os mesmos ingredientes, tristeza e raiva. O que muda é o entendimento do erro. Na mágoa, o outro errou comigo, na culpa, eu errei. Então, muito interessantemente, eu sempre fazia como intercâmbio, quando eu ia falar sobre o Código Penal da Vida Futura, eu meio que intercambiava, porque Allan Kardec fala arrependimento, expiação e reparação. E eu colocava meio que intercambiavelmente assim, arrependimento com culpa, porque na fala mais moderna das neurociências é culpa. Então, ele trouxe para mim um entendimento da junção do que Allan Kardec traz em O Céu e o Inferno com o que as neurociências nos ensinam atualmente. A culpa é justamente a junção do arrependimento e da expiação, do sofrimento. Ou seja, arrepender-se de algo está ligado a sentir que eu errei em relação a algo. Então, quando eu me arrependo, naturalmente eu sinto uma dor por isso. Essa dor é a expiação, é o sofrimento. Então, com isso vem para onde eu vou direcionar esse conjunto. E aí é onde vão se formar os ciclos, ou viciosos, que ele propôs, ou os ciclos virtuosos. No ciclo vicioso da punição, nós temos aí 2 ciclos que se desdobram, mas é que é o mesmo ciclo vicioso da punição. Então, nós temos arrependimento e expiação. Isso também tem no Código Penal da Vida Futura. Mas qual a diferença? A diferença está justamente na fixação. Enquanto Allan Kardec propõe que saiamos da fixação a partir da reparação, quando nós ficamos fixados no arrependimento e no sofrimento, no arrependimento e na expiação, nós geramos uma punição. Se for uma culpa, é uma autopunição. Então, é o que Joana de Ângeles chama de culpa tóxica. Por quê? Porque ela fica fixada. Essa raiva para si, ela vai sempre ganhando muitas proporções. Isso tem a ver com perfeccionismo. O perfeccionismo, por exemplo, é a raiva que fica direcionado a mim mesmo porque eu ainda não consegui ser tudo o que eu gostaria. Sem lembrar que Paulo de Tarso também não era tudo o que ele gostaria. Por isso que ele falou, aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu vou lá e faço. A esse momento, portanto, de evolução que nós estamos, que é esse momento de ambivalência, querer uma coisa e não conseguir fazer correspondentemente. E ao invés de cairmos no perfeccionismo, que gera esse ciclo vicioso, a gente pode se libertar
com outras perspectivas. Se eu pegar uma fala mais psicanalítica, uma fala mais psicológica, é o que minha professora me ensinou muito bem. Ela falava assim, tem pessoas que são devedoras perpétuas. Ou seja, elas sempre se sentem em dívida, elas sempre se sentem em erro. E às vezes a gente até brinca no sentido terapêutico, depois que tem mais liberdade assim. Realmente foi um equívoco, né? Mas faz quanto tempo isso? Ah, doutor, já faz 30 anos. E eu brinco assim, mas não é possível que a pena já não foi paga. 30 anos, ela brinca, e o humor vem então para poder ver se alivia. O humor, às vezes, é o espaço que a nossa mente encontra para o perdão chegar. Porque veja uma coisa mais sutil que eu queria colocar. No final das contas, isso aí é uma vaidade escondida. O Eclesiastes, que eu já citei, fala que tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Vaidade seria como que, numa tradução, tentar segurar uma coisa que não é possível. Quando eu me imponho uma punição, é como se eu estivesse querendo saber mais do que Deus. Porque Deus é quem sabe qual é a punição, não eu. Ou seja, Deus, a lei divina é que sabe quais são as consequências. Eu posso antever, eu posso imaginar, mas a lei de Deus, Deus, portanto, que está dentro da minha consciência, é que vai desdobrar, porque eu não tenho total sapiência nem disso. Então isso é uma vaidade de controle disfarçada em humildade. Mas um outro ciclo vicioso da punição está lá. Arrependimento igual, expiação igual, isso também está em Allan Kardec. A diferença, mais uma vez, é a fixação. No ciclo vicioso eu fico fixado. Mas aqui eu não puno a mim mesmo, eu puno o mundo. Então aqui eu chamei de culpa superficial. Aqui uma linguagem de Joana de Ângeles, culpa tóxica. Aqui uma linguagem que eu coloquei, culpa superficial. Porque eu fico me pedindo desculpa para os outros e tal, mas eu não consigo sentir uma culpa profunda. Porque, no final das contas, eu tenho raiva, eu caio na revolta, e aí vem no vitimismo. Então, isso aqui é o que a professora de psicanálise chamava assim, o cobrador perpétuo. Se o outro é o devedor perpétuo, todo mundo, ele está em dívida com todo mundo, esse aqui é o cobrador perpétuo. Ou seja, todo mundo deve a ele. Então, imagine o que é que vai acontecer se duas pessoas se juntam pelo matrimônio, pela relação de amizade, pelas vias consanguíneas, enfim, uma sendo devedora perpétua e outra sendo credora perpétua. Vai ser o que a música, já que a gente está falando de música, Klein, entre tapas e beijos. Por quê? Porque esse aqui acha que deve, esse aqui acha que o outro deve mesmo. Vou dar um exemplo prático. Uma credora perpétua, não vou falar os diagnósticos, não é o caso, ela era irmã de uma devedora perpétua. Essa devedora perpétua, coitada, era uma católica, freira, da ordem das Carmelitas Descalças. Então ela queria salvar, não só todo mundo, mas especialmente a irmã. E a irmã, por mais que a freira fizesse por ela, ela nunca estava satisfeita. Aí eu estava no início da carreira, meu professor falou assim, meu professor atendia a freira e me pediu para atender, não, olha, você vai atender só a irmã, é um caso tranquilo. Tem uns professores ótimos, né? Aí ele me botou para atender e parecia tranquilo, mas eu fui vendo. Não, todo mundo estava errado, ela merecia tudo. Eu lembro de uma credora perpétua que falou assim para a mãe, outra religiosa, né, foi inventar de dividir os bens em vida. Aí eu falei, minha senhora, não divida não, você tem muito bem, né, deixe para a briga acontecer quando você já estiver no céu, que você não vai nem estar muito vinculado, ela é católica, ela tem certeza que já está no céu, assim, na visão dela, e acho que sim, ela é uma ótima pessoa. Se eu pudesse fazer esse termômetro assim, eu colocaria ela no meu céu particular, porque eu acho ela uma ótima pessoa. Então eu falei, mas não divida logo não, vai dar confusão. Ela falou, doutor, bem que o senhor falou, hein? Ela não sabe que eu sou espírita, né?
Quando ela descobriu, ela começou a me dar livro sobre purgatório. Vá se acostumando, meu filho, porque você vai passar por lá por um tempo, né? Brincadeiras à parte, a filha dela falou assim, não, isso é um absurdo. Eu deveria ganhar toda a herança. Ela tem 2 outras irmãs, mas ela se acha realmente a única que merece. Está nesse nível. Aí, essa credora perpétua, né, que tem crédito com todo mundo, uma vez, eu já estava atendendo há muito tempo, já tinha acabado a residência, e aí eu sempre fiz um trabalho voluntário, hoje na mansão, já fiz lá na Federal, já fiz em consultório, já fiz em vários locais. Naquela época eu fazia num horário do meu consultório, num turno, de graça, né, atendia. Só que naquele dia, Recife é como as cidades, né, do Nordeste, assim, a cidade brasileira, trânsito danado, e às vezes você marca a hora, o pessoal chega atrasado, normal. Aí o atraso foi se acumulando e ela era a última a ser atendida. E, coitada, esperou realmente um tempo considerável, né? E depois que ela entrou no consultório, entrou com 7 pedras na mão e falou, doutor, o senhor não respeita ninguém. O senhor não respeita o horário, nem, não tem consideração para com as pessoas. Aí eu olhei, eu já sabia, já atendia há muito tempo, já sabia que ela era insaciável. E aí eu calmamente respondi assim, pois é, né? Se você acha que eu atender você de graça, numa sexta-feira, 8 horas da noite, no meu consultório particular, é não considerar você, eu não sei o que você quer. Ela olhou assim, doutor, gostei. Eu entrei com 7 pedras na mão, achei que o senhor ia ser assim, bonzinho demais, mas realmente eu precisava, realmente. Eu falei, porque talvez você é insaciável, né, fulana? Porque sua irmã faz o possível e o impossível e você nunca está satisfeita. Aí começamos então a trabalhar uma coisa, a gratidão. Às vezes tem pessoa que precisa de gratidão assim, como se fosse uma paulada. Tem um terapeuta do Rio Grande do Sul chamado terapeuta de Bagé. Já viu esse quadro? Ele dá uma psicoterapia na paulada, assim. Então, às vezes, uma paulada de gratidão. Minha filha, seja grata, né? É quase saculejando a pessoa psiquicamente. Seja grata. Saia da ingratidão, pelo menos para não gratidão. Fique no 0 a 0. Mas ingratidão é pior do que não gratidão. Então ela olhou assim e falou, doutor, que coisa boa, realmente eu precisava dessa sessão. Realmente, ela colocou essa palavra, eu me vitimizo muito. E eu fiquei assim, eita, agora eu vou conseguir ajudá-la, né? Consegui entrar olho do coco para entrar nesse psiquismo. Aí ela começou a falar, a culpa é de meu pai. Coitada de papai e mamãe. Mas é mais ou menos assim, né? De forma jocosa, verdadeira, como se dá o ciclo vicioso da punição. Porque a infância psicológica, né? Eu não estou nem falando, porque está muito em voga, narcisista, psicopata, tal, né? Se você tirar de alguns streamings, por exemplo, Netflix, não pode ter série de psicopata, falha o negócio. Porque a maior parte do seriado é sobre psicopata. Desde Mindhunter, né, até outros, assim, é sempre o Dexter, é sempre o psicopata que chama a atenção assim, da natureza humana. O psicopata e o narcisista. Então, não estou falando desse aspecto, porque existe o narcisista, também de um ponto de vista didático, o narcisista do bem e o narcisista do mal, de uma forma didática. O narcisista do mal, meu amigo, vai demorar muito, são reencarnações, sabe? O narcisista do bem é aquele que é uma defesa psicológica. Ele entra para tentar driblar essa sensação de inferioridade que eu tenho falado tanto hoje, através de uma vaidade excessiva, mas é uma fragilidade. Esse aí tem possibilidade de solução nessa existência, de fazer a percepção, né, como um jovem aluno me falava, doutor, eu acho que eu sou narcisista. E aí eu falei, por quê? Ele deu as características todas, eu falei, pois é, enquadra, né? Fecha o CID. Mas sabe o que é legal? É que você fechou o CID e sabe que fechou. Então você já está no primeiro passo de sair disso. É mesmo, né, doutor? É claro. O primeiro passo de qualquer mudança é a aceitação. Então, há um jeito. Agora existem outros. Vou narrar uma situação para vocês verem, para vocês levarem para casa, assim, acariciar, né, e salvar essa pessoa nessa vida.
Ele estava lá e veio assim, doutor, eu acho que eu peguei pesado. Mas é porque, assim, eu gosto de ter relacionamento 7 horas da manhã. E acordei e a mulher estava dormindo. E eu fiquei me sentindo ultrajado. Mas eu guardei, aguentei a raiva, essa humilhação, guardei. No outro dia, de novo dormindo. Será que ela não gosta mais de mim? Será que ela... Vários pensamentos. No outro dia, dormindo. Aí, eu não tive dúvida. Fui no banheiro, enchi o balde de água e jogou na mulher. A mulher, graças a Deus, deixou o cara, né? E ele, então, estava assim, ele falou assim, eu estou com dor de cotovelo hoje, porque eu acho que eu peguei pesado. Sem querer, eu me atrasei uma vez para a consulta. Era 7 horas da manhã. Eu cheguei de 7h15. Ele se sentiu ultrajado, né, humilhado. E marcou a última consulta 7 da manhã. Mas não pode ser de 9, não tem que ser de 7, doutor. Eu gosto das coisas de 7. Aí eu falei para a minha secretária, ele vai faltar. Mas por que, doutor? O senhor é profeta? Eu falei, não, é porque ele quer me dar o troco. Aí eu fui de 7 horas da manhã, graças a Deus ele faltou. E nunca mais eu ouvi. Porque tem gente que demora para ter jeito. Só Jesus descendo mesmo assim, né? Só Jesus na causa, como dizem nossos amigos evangélicos. E olhe lá, viu? Porque às vezes demora reencarnações. Veja um exemplo de Emmanuel. A figura de Emmanuel é fantástica. Ele próprio narra isso, mostra a humildade desse espírito, mostra a sua trajetória espiritual, um contato que teve com Jesus. Jesus lhe toca, ele sente uma mudança, mas fica, digamos assim, com a vaidade ferida. Como ele, romano, senador, estava se sentindo como que magnetizado por aquele homem. Não muda. Só no final da existência começa o arrependimento e depois, 50 anos depois, uma outra pessoa. Porque também, às vezes, quando você vai no fundo do poço, você tem toda essa energia para mudar, mas começa com arrependimento. Se não tem arrependimento, se você acha, você está num estágio anterior à infância psicológica. O que eu estou falando é da infância psicológica. O que nós propomos, enquanto espíritas, é sairmos dessa infância psicológica e adentrarmos em um grau de maturidade. E aí saímos do ciclo vicioso e entramos no que esse psiquiatra chamou de ciclo virtuoso da reparação, que é igual ao Código Penal da Vida Futura. Foi só um termo que ele botou para ficar didático. É o Código Penal da Vida Futura, ou seja, arrependimento, expiação, reparação. A grande mudança vem aqui. Eu reparo, eu não fico fixado na dor. Quando eu faço a reparação, eu faço a minha autolibertação, ele complementa, e dessa forma nós temos aí uma culpa saudável, ou seja, um arrependimento, uma expiação, isso é culpa. É saudável por quê? Porque não me deixa fixado, me leva a um comportamento de modificação, como Emmanuel, 50 anos depois, Nestório, encarnado junto, mais ou menos, se você for fazer o período histórico, e é mais ou menos na época de Epicteto, um estoico que foi ex-escravo, né, e ele lá, reencarnado, e Nestório, totalmente diferente. Emmanuel, totalmente modificado, porque quando nós estamos reparando as nossas dificuldades, nós ficamos felizes, porque estamos sentindo autolibertação. Então, isso aqui é o que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu na sua existência, no seu livro A Loucura sobre o Novo Prisma, esse termo perfectibilidade. Ou seja, não é entrarmos no perfeccionismo, é entrarmos na perfectibilidade, a noção de que somos perfectíveis, ou seja, passíveis de evoluir. Então, aqui é uma lembrança desse termo do Dr. Bezerra. E existe um outro ciclo virtuoso, porque se existe o Código Penal da Vida Futura, esse espírito, então, propõe esse trocadilho. Existe o Código Civil do Amor. O Código Penal seria o Código da Dor,
E aqui seria a evolução não pela dor, a evolução do amor. Como coloca a Joana de Ângeles, em slides que passei, os dois grandes mecanismos do universo para sairmos da infância psicológica e adentrarmos em uma maturidade, realmente é o ciclo da dor e o ciclo do amor. Então aqui entramos no ciclo virtuoso da realização. Lembrando da fala de Joana de Ângeles, que nos fala da autorrealização. Quando fazemos um processo de realizar os projetos que estávamos antecipando, nós entramos em uma caminhada evolutiva, que ela chama de emersão do si. Nós temos o ego ligado à nossa materialidade, portanto, à nossa persona e à nossa personalidade. Temos o self vinculados ao ser espiritual que somos, e a proposta dela é a convergência do eixo ego-self na transformação de nós mesmos, na construção do si. Esse si é o vir a ser, que é o self influenciando o ego na construção de uma individualidade, lembrando uma fala de Jung chamada individuação, mas transcendendo, porque Jung não era reencarnacionista, Jung também não conseguiu ter um texto dele sobre a sobrevivência, que ele fica ali sem conseguir, de fato, dizer da mediunidade. O primeiro livro de Jung é muito bom, chamado Estudos Psiquiátricos. É uma descrição psicopatológica de uma médium, que era da sua família, mas ele chega na tese de que a médium era, na verdade, um caso de histeria. Então, ele não, em vida, não falou da mediunidade, não chegou nesse conceito. Por isso que os conceitos de Joana não são só uma atualização dos conceitos de Jung, são uma ampliação com uma conversação com a Sagioli, com o Viktor Frankl, com Adler, com a psicologia positiva, com tantas outras denominações, nessa síntese que ela faz muito bem. Então, esse benfeitor, psiquiatra, falou assim: planejamento seria o equivalente de arrependimento. Se no ciclo da dor eu tenho que me arrepender, no ciclo do amor eu tenho que planejar coisa boa. Se o arrependimento me gera sofrimento, expiação, o planejamento de coisas boas gera o quê? Antecipação. Antecipação de alegria. Quando eu planejo, e eu vi vários planejamentos no ano para eventos espíritas do Ceará, quem está planejando está ansioso, mas também está feliz, porque está antecipando uma futura alegria que eles sabem que vão acontecer. Ou seja, planejamento antecipa a alegria, mas ninguém evolui se não concretizar. Então, se o ciclo do Código Penal é uma reparação, aqui não tem reparação, porque não tem erro para ser reparado. Então, existe ação para ser concretizada. Então, não é autolibertação do erro, é a autorrealização do amor. Com isso, a gente chega nessa perfectibilidade também, né, na ideia da perfectibilidade de Bezerra de Menezes. Queria apresentar os gráficos para ficar mais visível, ao invés da mensagem. Mas isso nos fala do sofrimento e da libertação que a doutrina espírita nos propõe. Ficamos no sofrimento apegados a ele quando permanecemos fixados no ciclo vicioso, quer seja nos vitimizando ou quer seja nos culpabilizando eternamente. Saímos da infância psicológica e entramos em um processo de libertação quando entendemos o erro que cometemos, mas entramos na reparação a partir da reencarnação, a partir do auxílio. A reencarnação, nessa perspectiva, se torna a grande reparação e, portanto, o grande, entre aspas, perdão da lei de Deus. É a oportunidade de reencarnar e refazer, reconstruir. Mas, ao mesmo tempo, quando vamos refazendo os equívocos, novas portas vão se abrindo e vamos amadurecendo espiritualmente e vamos entrando nesse ciclo que é a realização de planejamentos que Deus nos possibilitou fazer em nossa reencarnação. E adentramos, então, numa realização pessoal. Eu queria, portanto, pensando nessa perspectiva, enquanto espíritas que somos, pensarmos que a reparação, muitas vezes,
já é uma possibilidade de podermos sublimemente fazermos uma missão. Victor Hugo, ou Victor Hugo, faz muito bem esse conceito através de Divaldo Franco, quando propõe uma sublime expiação. Como é que pode ser expiação e sublime? Porque quando a nossa expiação é passada com resignação, nós concretizamos dentro de nós o projeto de fé que temos. Então, o projeto de aquisição da fé é concretizado a partir de uma reparação feliz, de uma reparação saudável. E, ao mesmo tempo, portanto, que era uma reparação, acaba se tornando uma libertação de nós mesmos. A perspectiva, portanto, enquanto espíritas, não é só a fé que transporta as montanhas, é a fé também que, percebendo que nem todas as montanhas físicas são possíveis ou passíveis de serem transportadas, nos dão uma outra faceta da fé, que é a resignação. Muito bem nos fala o Evangelho, na consequência da mensagem à paciência, tem a mensagem à resignação. A resignação é uma força ativa. Se engana que resignação é uma coisa passiva. Para lembrar que resignação é uma coisa ativa, a Joana de Ângeles coloca o nome resignação dinâmica, só para reforçar a atividade que nós temos que fazer diante dessa atitude, dessa postura. Resignação talvez seja um dos mais profundos frutos da fé mobilizada em nós. Resignação talvez seja um dos mais profundos frutos também da humildade concretizada e mobilizada em nós. Por isso que fiquei muito feliz quando a filha do meu amigo Cajazeiras me convidou, me chamou. Vim por causa dele. Não conhecia a família, conhecia o Cajazeiras. Quando o Klein, eu era bem mais novo, o Klein também, era estudante de medicina. Eu fui lá algumas vezes no ICE e me chamou a atenção, assim como vi uma outra colega médica, que professora do UFC, eu fui ver a sua cadeira de espiritualidade. Eu era estudante de medicina, e entre nós médicos, às vezes, mesmo às vezes no movimento espírita, há um ranço, que são os atavismos nossos, da vaidade. E eu era só um estudante de medicina, e a cabeça, a intelectualidade do Cajazeiras era muito grande, né? Era múltipla, de vários conhecimentos. Então me chamou a atenção ele escutar um estudante de medicina, parabenizar, chamar de novo, abrir o espaço, e várias vezes o encontrei fazendo conferências, eu e ele, às vezes ele lá em Pernambuco, através do movimento médico espírita. Então, quem consegue manter-se na perspectiva espírita, mesmo passando por muitas dores físicas, sem se envergonhar e mostrar para as pessoas as chagas das próprias expiações, na verdade, aprendeu a teoria espírita e entrou na prática espírita. Porque a prática espírita não é só a fé que cura a enfermidade do corpo, é a fé que cura a enfermidade da alma através da resignação, entendendo que, às vezes, os adoecimentos é a dor que Deus envia aos seus eleitos. E os eleitos começam a ser construídos a partir do nível de entrega, de desejo. Com o nível de desejo, de entrega, eu acho uma palavra espanhola linda, gana. Eu tenho ganas, né? Gana, vontade, amor com vontade. Quando nós temos gana de ser espírita, naturalmente vamos nos equivocar nos caminhos da vida, até às vezes pelo perfeccionismo de não querer errar. Mas quando temos a convicção espírita dentro de nós, transformamos o perfeccionismo em perfectibilidade e nos abrimos à resignação e vamos então não só nesse adoecimento cruel que nos tira a existência, vamos também entendendo a libertação sublime que Deus nos proporciona quando temos o entendimento que faz o planejamento e concretizamos, portanto, na atitude, o amor. São 30 anos, portanto, de um legado, de uma nova etapa que certamente se iniciará para o grupo, porque no ponto de vista espírita e espiritual,
30 anos é uma etapa, é uma vida, mas ainda é um passo diante daquilo que a espiritualidade espera de nós, que é a imortalidade. Que as nossas casas espíritas sejam assim, centenárias, que tenham 200 anos, 300 anos. Esse é o projeto para todas as casas espíritas. Então, 30 anos é um ponto de dizer assim, conseguimos a primeira etapa. Vamos juntar as mãos, enquanto movimento espírita, e fazer, portanto, diferente, porque a doutrina espírita salvou a minha vida. A doutrina espírita salvou a minha existência. E por isso que fiquei muito feliz e grato, sentindo, com todo respeito aos familiares, sentindo a presença amorosa, amiga, forte, firme do seu temperamento, que não fugia dos embates, ou seja, não fugia dos embates da doutrina, e pela doutrina dedicou toda uma existência, muito tempo da sua existência. Muitas vezes nós ficamos... Quantas pessoas não debandam quando as portas do mundo se abrem e continuar nessa doutrina, mesmo com as portas do mundo abertas, é um sinal de que estamos conseguindo amadurecer um pouco mais. A dor, portanto, queridos amigos, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, que estiveram, portanto, habilitados a essa eleição por Deus, porque fizeram exercício de casa, não só falando, mas pegando da charrua. Eu falava ontem que o Espiritismo, dizem assim, né, Luciano, que o Espiritismo desencarnou na Europa e reencarnou no Brasil. Eu concordo, não. Porque no Espiritismo tem bicorporeidade. Lá e cá. E, ao mesmo tempo que tínhamos ali vários espíritas, especialmente os espíritas franceses, Camille Flammarion, Gabriel Delane e a sua família, Allan Kardec, Leon Denis, nós tínhamos aqui no Brasil, e aqui entre nós, com todo respeito ao resto do Brasil, mas no Nordeste, 4 figuras fundamentais para a implementação do Espiritismo aqui, nas bases sólidas, e 2 aqui no Ceará. Então, olha o compromisso do Ceará. Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho. Tivemos Sergipe, o Bittencourt Sampaio. Tivemos na Bahia, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Tivemos Joana de Ângeles, reencarnando como Joana Angélica, antes mesmo, no século XIX, para já ir preparando o seu psiquismo. Edivaldo falou para várias pessoas, mas também me contou, que a reencarnação dela, enquanto madre de um convento, enquanto irmã Angélica, foi uma preparação prática para um hospital psiquiátrico. Como assim? Ela já tinha dirigido outros conventos. Veja a Ordem das Clarissas, né, como irmã Clara. Então, ela já tinha outras experiências, mas ali era uma experiência de que muitas daquelas noviças, muitas daquelas que estavam no convento, tinham quadros psiquiátricos graves, os obsessores atacavam de forma feroz. Então, foi uma experiência prática. Eu fiquei pensando, um espírito dessa envergadura, reencarnar, para ter uma experiência prática, é ter muita humildade. A gente nem chegou num quinto e acha que já sabe tudo. Ou seja, aprender, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, aprender se aprende vivendo. Amar se aprende amando, diz um livro dele de poesias. Viver se aprende vivendo. Então, mesmo que tenhamos toda uma teoria psicológica, como ela tem, ela veio e colocou em prática no seu hábito religioso, mas dentro de uma perspectiva diferente. Então, aqui no Brasil, e o que o Luciano contou hoje, eu contei ontem, 1886, tem um reformador que notifica isso. O discurso de Bezerra de Menezes, chamado o Kardec brasileiro, eu concordo totalmente. Ao mesmo tempo, tem uma notícia lá que o Aksakov, russo, chamado o Kardec russo, levava médiuns para a Rússia pela primeira vez. Hoje, na Rússia, nem as traduções originais que Aksakov fez da literatura espírita de Kardec existe. Existiam ali os 3, né? Aksakov, Wagner, Blatterov, mas o Aksakov, que liderava mais, deu uma sugestão, por exemplo, para Wagner: olha,
não lida com essas coisas de mediunidade. É muito difícil comprovar. Ele não era espírita no início, ele ficou na dúvida, ele se tornou espírita no final da existência, não foi em 1886, ali em 1890, quando ele publica, em resposta a um filósofo Hartmann, uma resposta, e publica todas as suas anotações para poder fazer uma teoria muito interessante que a Joana de Ângeles me falou através do Divaldo. Ele ganhou muito mérito quando ele se tornou espírita e fez essa publicação que influenciou muitas ideias. Mas, com todo respeito, para se fundar o movimento, um outro fato histórico que eu queria relembrar. Leon Tolstói estava reencarnado nessa época. Dostoiévski também estava reencarnado. Dostoiévski participou de reuniões mediúnicas dessa tríade de russos. Ficou meio assim, em cima do muro, não participou mais. Mas Leon Tolstói fez uma sátira, uma novela, uma peça satírica em que os três russos científicos espíritas eram retratados de uma maneira pejorativa. E é interessante como tudo muda. O Tolstói, no mundo espiritual, volta e traz a partir da mediunidade, por exemplo, de Ivone, romances mediúnicos. Ele que havia feito sátira ao mediunismo, como chamava Aksakov. Mas por que pega o Kardec russo e o Kardec brasileiro? Qual a diferença? A diferença é a evolução. Enquanto o Dr. Bezerra já tinha uma evolução, ele já era muita coisa quando reencarnou, e conseguiu realmente lançar as bases de um movimento espírita que floresceu. Veja que ele escreveu, mas escreveu bem menos do que o Aksakov, por exemplo. Mas ele tinha uma profundidade. E foi conhecido não como o doutor fulano, com os epítetos. Qual o principal adjetivo do Dr. Bezerra? Médico dos pobres. Isso nos fala muita coisa. Planejamento, antecipação, concretização, iluminando-se mais ainda, e no mundo espiritual já iluminado. Veja o que ele faz a partir de Chico, a partir de Ivone, a partir de Divaldo, receituário mediúnico. Atendendo quem? A dor humana. Um espírito que podia ter toda a ciência que tem, mas que percebeu que a fé, como diria esse psiquiatra, é uma ciência, pois traz à consciência uma convicção. A convicção do Dr. Bezerra fez com que nós pudéssemos ter esse oásis que nós, às vezes, não valorizamos tanto. Mas, se ele era o homem da ação, nós temos outro homem, cearense também, Viana. E falava ontem da amizade do Divaldo e do Viana. Então, não sei se isso é um fato histórico, Luciano, mas vou contar o que o Divaldo me falou. O Viana, em determinado momento, a sua esposa acabou deixando com uma traição, e ele, então, continuou a vida. Naquela época era muito preconceito. E essa ex-esposa do Viana acabou sendo abandonada pelo antigo amante, porque o amante disse assim, olha, se ela me traiu, né, se ela traiu o esposo, ela vai me trair também. Então o Viana encontrou a ex-esposa muitos anos depois, totalmente transfigurada e desfigurada na sarjeta, salvo engano, no Rio de Janeiro. E então ele a leva para casa, não para ser a sua esposa, mas para lhe cuidar. Então você fica pensando assim, quais são as recompensas que uma doutrina cristã vai nos dar? São as recompensas da terra ou são as recompensas do céu? Quando a gente vê um Divaldo Franco desencarnando tão dificilmente, a gente fica vendo então e pensando, como pensei muitas vezes e falei lá na mansão, e falei para ele, uma vez ele chegou, estava tão cansado, muitas vezes, nem conseguia falar no final. Ele só pegou a minha mão, ficamos ali com a mão, ele pegando e falou assim, você viu quanta doença, meu filho? Uma depois da outra, uma atrás da outra. Eu falava, então, é a cruz moderna, porque os grandes mártires da atualidade não são os mártires dos circos romanos,
O martiriológio que nós somos convidados é o martírio da própria vaidade. É o martírio, portanto, de deixar os nossos interesses pessoais um pouquinho diminuídos em nome de um ideal maior. Curiosamente, quando Viana de Carvalho era um dos grandes oradores, Divaldo Franco, em espírito, com outra personalidade, óbvio, o ajudava na oratória. E agora, Divaldo Franco, enquanto um dos grandes oradores, a ajuda direta do Viana de Carvalho. Nos simbolizando que a verdadeira fraternidade que somos levados a construir não vai ser a fraternidade dos números superlativos, mas a fraternidade dos corações vivos que impregnamos com a capacidade de amar. Ele dizia assim, todo dia, no final, até o final da existência, o amigo, né, Viana, aparecia para ele. A amizade sincera e fiel. É isso que nós somos convidados a fazer. Em nome da gratidão, fazermos um pouco menos de confusão na nossa movimentação espírita e dentro da nossa movimentação interior. Sermos realmente mais irmãos. Espírita seja o nome do teu nome, porque em gratidão a essas pessoas que planejaram, reencarnaram, antecipadamente colocaram um jardim em nossas mãos, nós temos a possibilidade de dizer muito obrigado. Agradecidos estamos, Senhor. Peço que nós possamos orar um pouco. Agradecidos estamos, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos dás, pela possibilidade da reencarnação, de podermos concretizar um pouco em nosso coração aquela teoria que acreditamos, aquela teoria pela qual prometemos tanto. Faz com que sejamos seguidores fiéis desses espíritos de primeira grandeza e do primeiro tempo, que vieram arar o solo e nos trazer, na sua exemplificação, a possibilidade de termos um mundo melhor. Não só mais um mundo de sofrimento, mas, sobretudo, uma esfera de libertação. Que fiquemos em paz, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.